E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E aqui, Febra Gato. E hoje com um convidado mega especial. Super! Que orgulho, ele! Roberto Chiniachiki na área. Que honra, que alegria! Rodou vinheta, porque isso precisa começar logo. Vem! Roberto Chiniachiki, médico psiquiatra, PhD, autor best-seller, mais de 30 livros publicados. E hoje aqui para falar com a gente um pouquinho sobre suas lições como empresário, CEO, né? né? Exatamente. Empresário, né? que as pessoas tendem a me ver como o escritor, o palestrante, o treinador, mas eu adoro ser empresário, adoro ser investidor. É esse lado que a gente quer conhecer hoje. Vambora! Chiniachiki, além desse lado todo que as pessoas conhecem mais, né, como palestrante aí, sempre levando 3 mil, 5 mil pessoas para suas palestras e tal, é claro que tem o lado do Chiniachiki, fundador da Editora Gente, do Instituto Gente. Como é que foi ser CEO dessas organizações e qual foi a grande lição que você tirou logo que você assumiu essa cadeira, né? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente, no meu caso, fundador de empresas, a gente tem que entender que uma empresa é um ser vivo com identidade e é muito importante que a gente tenha tudo claro que a gente vai fazer, né? Então, eu estou criando 2 startups nesse momento. Me dá um trabalho gigantesco, primeiro conceber a ideia, mas criar os princípios, a cultura, escolher pessoas que vão ter esses mesmos princípios, porque é um outro mundo. Quando você vira CEO, né, é uma outra dimensão que a gente tem que ter. A gente tem que ter certeza que quem está no lugar, no departamento, na diretoria, sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Porque, para mim, um dos piores erros que o profissional tem é o que eu chamo de especialista solitário. É aquele cara gênio de marketing que ele se fecha ali no computador e ele não olha o que está acontecendo na organização. Então, é um trabalho de construção da cultura e gente para aquele projeto. Roberto, você falando dessa questão a gente trazendo as lições e tudo mais, você como empresário, óbvio que esse Roberto empresário nasceu em algum momento, né? Nasceu de uma lição que aconteceu ali. Qual foi essa lição que fez essa virada de chave, assim? Eu tenho o meu filho mais velho, o Leandro, ele tem paralisia cerebral. E o Leandro moldou muito a minha carreira. Então, uma das coisas que eu aprendi, eu era terapeuta. Eu percebi como terapeuta que se eu ficasse doente, era uma catástrofe. Aí eu falei, não, preciso montar uma empresa. Mas eu montei uma empresa totalmente intuitivo e a Editora Gente, vou pegar a mais famosa, né, que todo mundo quer publicar pela gente, foi um erro estratégico baseado numa baixa autoestima. Como assim? Pera lá, vamos Parou. lá. A Editora Gente foi um erro estratégico baseado na falta de autoestima. Na minha baixa autoestima. Não falta, baixa. Falta também exagerei agora. Era o seguinte, eu escrevi um livro, que depois eu posso contar essa história se vocês quiserem. Eu escrevi um livro, chamava A Carícia Essencial. Seu primeiro livro. Meu primeiro livro. Lá em 1984. A minha autoestima baixa. A minha autoestima baixa, por isso que eu falo, tem uma frase que todo mundo fala que é assim, sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Eu acho uma das frases mais estúpidas que existe. Porque a gente nunca está preparado. A gente nunca está preparado. Então eu sempre falo para os meus alunos de mentoria, sorte é quando a oportunidade te encontra com vontade de ser alguém na existência, porque aí você estuda. Então, eu escrevi um livro, best-seller, 5 mil. Teve empresas que compraram 100 mil do Carícia Essencial. E eu tinha uma autoestima muito baixa.
E eu escrevi, só que eu queria ser alguém, montei um livro, criei um livro com uma concepção que é moderna até hoje. Aí eu escrevi um outro livro, Amar Pode Dar Certo. Eu tinha uma secretária, eu era terapeuta, eu tinha uma secretária chamada Márcia. A Márcia, olha o número, pedia para Gráfica Parma todo mês. No começo era 5.000 carícias, 5.000, todo mês. Todo mês. Todo mês. Depois era 5.000 a carícia essencial, 5.000 Amar Pode Dar Certo. Depois passou a ser 10.000 carícia essencial, 10.000 Amar. E ela ligava para a Parma e falava, faz. E já entrega direto numa distribuidora chamada Brasilivros e Você estava carregando nas costas a editora Parma, que ficou conhecidíssima. Agora então. A gente mandava metade para Brasilivros, metade para Nobel. E a minha autoestima era muito baixa. Então eu pensei assim... Mesmo depois desses números, continuava? Mesmo. Não pode Eita. ser. A gente vai voltar nisso. Podemos voltar nisso depois. Aí eu falava assim, se eu, que sou esse terapeuta simplório, vendo 20.000 com 2 livros, imagina eu com os grandes pensadores. Aí eu montei a editora e prejuízo, pegava o dinheiro, que antigamente ele era totalmente lucro, você imagina, pegava, entregava, era só lucro. A minha recepcionista, ela era que recebia meus pacientes para terapia. Aí eu vi que eu era o ponto fora da curva. E vê, até hoje, alguém vender 5.000 exemplares... Vê, aí mudou. Meus livros saíam com 100.000, 200.000 na primeira edição, 50.000 exemplares. Mas foi um erro de conhecimento. Você não sabia nada sobre o negócio? Zero. Começou sem saber nada? Zero. Mas daí você chamou alguém que sabia? Não. Aí eu chamei... Foi na raça mesmo. Aí eu chamei a Roseli Boschini, que hoje é a rainha do mercado editorial, porque, vê, uma editora grande, boa, ela coloca na lista dos mais vendidos de 5% a 10%. A editora Gente coloca de 80% a 90%. Dos títulos dela? Dos títulos. Por quê? Porque como é que faz para publicar um livro pela editora Gente? Tô com aqui já para sair a segunda edição. Vamos conversar? Por isso, mas a editora Gente, e acho que é um tema interessante. Aí os autores não vendiam. E um dia a Roseli chegou para mim e falou assim, Beto, dá para você ver o seu jeito de pensar um livro para a gente ensinar isso para os outros autores? Que genial! E aí a Roseli... Aí eu fui para os Estados Unidos, comprei uns 100 livros de como escreve livro, porque foi intuitivo. E aí eu montei um roteiro que a gente chama de estrutura do império, que é um roteiro matador. Se usar esse roteiro, vai vender. Então já anota aí. Estrutura do Império. Adorei. E aí, mudanças da editora. Então, damos lições de CEO, embora a Roseli ficou a CEO. Um sócio da gente deixou a gente e foi trabalhar numa outra editora que era a nossa concorrente. E eu trouxe um filho meu, o Ricardo Chiniachik, que era da Kimberly Clark. E o Ricardo... O que ele sabia fazer? Ele sabia vender papel higiênico neve. Então, tinha um pacto entre editoras e livrarias que a editora não podia vender fora de livraria. Você podia dar um desconto de 100%, dar o livro para outra livraria, mas você não podia vender fora. Quando o Rick entrou... Ele sabia vender em quem? Supermercado. Genial. E aí o Rick chegou e falou assim, pessoal, tá complicado vender em livraria, eu vou começar a vender em supermercado. E eu e a Roseli, mas principalmente eu, e aí
daqui a pouco vai ter uma outra lição. Ricardo, você vai destruir a editora. E ele falou, eu fiz um estudo, as livrarias só compram best-sellers. Então, se eles derem gelo na gente, eles vão ter que comprar os best-sellers, vão comprar de distribuidora. E aí o Ricardo começou a vender. Então, a editora Gente começou a vender em supermercado, vender em banca de jornal, para o pessoal aqui de São Paulo, no restaurante Frango Assado das estradas. Chique, isso é uma coisa. O que o Rick trouxe para a editora Gente é algo que Monteiro Lobato fez com a literatura lá atrás. E ele dizia, né? Monteiro Lobato dizia: eu quero que o meu livro esteja em todo lugar, né? Então é bárbaro, porque chega o mercado editorial e quer criar essa elitização. Então, o livro é na livraria. E chega o teu filho, bárbaro, teve a quem puxar, e coloca esse livro em todos os lugares. Isso populariza as ideias. Isso é uma baita lição. É incrível, adorei. Aí o Ricardo, que não era do mercado editorial, era um garoto, 20 e poucos anos, chegou para a gente e falou assim, acho que nós só deveríamos de publicar best-sellers. O pessoal do editorial, eu, a Roseli, falou, você é louco. As melhores editoras fazem 5%. Ele falou, eu acho que o conceito está errado. O conceito tá, nós somos uma editora de livros. Nós temos que ser uma editora de best-sellers. Ricardo, você vai destruir a editora. E aí viramos uma editora de best-sellers. Mas posso só, desculpa a minha ignorância, deixa eu só entender uma coisa. O best-seller, ele se torna best-seller depois que ele é publicado, obviamente. Daí você tem a aceitação do público, e, enfim, você começa a vender, e aí ele se torna um best-seller. Mas como é que a gente decide que o que a gente vai publicar é um best-seller se ainda não foi publicado? Desculpa, fiquei confusa. A gente tem várias ações que... Estou contando o segredo da editora Gente para vocês. Especialmente no podcast Caos Corporativo, Segredos de Roberto Chiniachique. Então, o Ricardo, principalmente, a Roseli, falaram assim, como que a gente pode saber se o livro tal? Então... Se ele vai ser um best-seller. Se vai ser um best-seller. Então, tem algumas... Primeiro... Esse método de construção do roteiro, se encaixar, ele é fatal. A editora Gente nasceu de um terapeuta. Então, nós não estamos em educação, nós estamos em transformação. Então, todo livro tem que levar uma ação. Isso desde o começo. E a gente tem o comprador das livrarias que analisam o livro antes. Então, a gente tem esses parceiros. Então, a gente mostra o projeto. O que você acha? Isso não vai vender. Esse tema não vai vender. Então, por exemplo, eu tenho um best-seller chamado Problema Zoba. Há uns 15 anos... Hoje todo mundo fala, o problema. Eu escrevi isso lá atrás. Tinha uma livraria de aeroporto. Felipe é novo, não sei se sabe disso, mas tinha uma livraria chamada La Selva, que era a rede de livraria. E o comprador da La Selva falou assim, precisa de um subtítulo. Eu achava que não precisava de um subtítulo. Eu acho super bem resolvido o problema Zoba. Não, já está aí, acha? Totalmente. Já também tá acho. Esclarecido aí. Só que o sujeito era o comprador da La Selva, que os executivos... compram no aeroporto, põe um subtítulo nesse negócio. Então, a gente tem um sistema de pesquisa que garante que esse título vai ser um best-seller. E você reparou que teve mais uma lição aqui de Roberto Chiniachique? Você reparou, Felipe? Ouvir as pessoas. Exato. Ele envolveu o usuário final ali no negócio, né? Aí você pegou tudo isso que você aprendeu com os outros, criou um framework ali, um modelo de trabalho. Um prompt. Você criou um prompt analógico ali ainda, né? Exatamente. E aí você pegou esse prompt, você pega um outro livro, encaixa ali pra saber, isso serve, não serve, a gente precisa ajustar, não precisa pra ser sucesso, pra ser best-seller. Tem mais 2 lições. Bora. Aí um dia o Ricardo chegou para mim e falou assim,
Roberto, porque quando a gente fala de negócio, a gente chama de Roberto. Ah, ele muda a persona. Falou, Roberto, tá na hora de você sair da operação. Isso depois de quanto tempo da fundação da editora? Putz, uns 20 anos. A editora esse ano está fazendo 40 anos, né? Aí eu... Mas você tem certeza, o fundador, o criador, a personalidade da editora, ele falou, tem que sair. E... Que acabou que a marca estava muito em você ali, né? Aí ele falou, você está travando a editora. Todo mundo quer ter o palpite, todo mundo quer a sua opinião e a gente precisa ser mais rápido, mais veloz. Aí eu falei assim... Eu tinha uma sala gigantesca aqui nesse prédio do lado. E ele falou assim, e acho que essa sala tem que virar o departamento de vendas. Falei, aonde vai ser a minha sala? Falei assim, não, a gente não quer você tendo sala aqui. Durante uns 3 meses eu queria enforcá-lo, deserdá-lo. 3 meses, enforcar e deserdar. Vamos ver as fases. E aí uma hora eu percebi que ele estava certo. Depois de 3 meses, mais ou menos? Mais ou menos. 3 meses eu cheguei e falei, você tem razão. Eu estou falando isso porque você que é empresário, que é fundador, às vezes se atrapalha o crescimento da empresa. Por quê? Porque é muito centrado em você. Então, quando o conselho tirou Sam Altman lá da OpenAI, sim, todo mundo já se viu. Mas às vezes tem que tirar para funcionar, para virar, para escalar, que é a grande palavra. Mas e aquele papo que o olho do dono engorda o gado? Olha... Não tem esse papo de engordar, não funciona tem, mais, mas tem que emagrecer, né? É verdade. Tem que dar destaque para o gado. Não engordar. Você acha que então não hoje a editora cresceu muito. Como eu falei, a maioria dos meses tem 500 autores querendo uma das vagas lá. Inclusive, a gente tem um código, não um código, um acerto. O autor chega e fala assim, olha, estou negociando com a editora X, a Y, estou querendo ver a proposta de vocês. A orientação é, por favor, edita com eles. Sem leilão. Sem leilão, não só sem leilão. Porque se a pessoa não entende o trabalho da editora agente, ela fala assim, olha, estou pensando em comprar ou um hospital ou um restaurante. Compra um restaurante, porque se ele já está em dúvida... Então, essa é uma lição. É que você não está vendendo só o selo ali, o livro, né? Você está vendendo valor junto com o trabalho da pessoa. A gente tá vendendo uma estratégia. Então, a gente pode pegar, por exemplo, Paulo Vieira. Paulo Vieira era um mentor, um palestrante de Fortaleza, no Ceará. Uhum. Paulo, você quer vir? Quer. Nós vamos fazer uma carreira para você de mundo. Agora, se em algum momento ele fala assim, não, mas é que a outra editora faz isso, então fica, porque você não entende o que nós vamos fazer com você. Então, ontem estava com o João Kepler, primeiro livro do João Kepler. Quem era o João Kepler? Mas tem um projeto de carreira. Então, é diferente. Então, você quer alguém que fala, eu estou fechado com você, né? Uhum. A quarta lição de CEO. Eu tô achando ótimo, porque a gente falou qual é a lição, e dessa lição derivou umas 3. A gente tá indo pra quarta. Dentro de uma só. Eu já perdi as contas. Porque eu só tô aqui anotando também a quantidade de lição de uma que partiu ali. As outras editoras são editoras de leitores. Nós somos uma editora de autores. Eu ia querer voltar nisso. Você falou, tem alguns minutos que você falou essa frase, e eu queria saber qual é a diferença entre uma editora de leitores e uma editora de escritores. Quer dizer, as outras são voltadas para quem lê. Por exemplo, e a gente é voltada para quem escreve. Por exemplo, uma editora de leitores, se ela publica um livro sobre jejum intermitente, sobre... sono, ela vai se matar para atingir esse público que não é um público que ela domina, que ela tem. Mas o João Kepler tem uma base dele de pelo menos 1 milhão de pessoas
que amam o João Kepler. Então, a gente dá o suporte para o autor vender o livro dele. Para o público dele. Vender para o público dele. Mas amplia também esse público, obviamente, como foi o caso desse autor que você acabou de citar, que veio de Fortaleza. E todo o trabalho ampliou o público dele. Mas a gente escolhe autor que tem uma base forte. Por quê? Porque quando a gente dá os instrumentos para esse autor... Potencializa. Então, por exemplo, tem uma regra, a gente tem uns eventos nossos. Basicamente, a gente só leva os autores da editora a gente. Por quê? Porque a gente quer que esse sujeito fique famoso, a gente quer que esse sujeito tenha audiência, que ele entre na nossa audiência. Muda o jogo totalmente. Agora, Roberto, desculpa, Fê, eu fico aqui perguntando. Eu vou deixar você perguntar, mas é porque tem muito a ver com o que você está falando agora. Eu queria entender como é que é feita a curadoria dos conteúdos, se também há essa preocupação. Porque bacana, deixa o escritor famoso, cria essa persona, quer dizer, fornece esse modelo de como ele vai escrever esse livro, para que esse livro seja um livro de sucesso, mas também há algum critério com relação ao conteúdo, se ele é verdadeiramente um conteúdo transformador para quem vai ler? A primeira coisa... ninguém vende uma caixa vazia. Então tem que ter conteúdo. Essa é a base desse filme. Por quê? Por exemplo, a gente saiu no BBB e quer fazer um livro. A nossa tendência é de não fazer. Só porque tem uma audiência, mas não tem conteúdo, não sabe o que vai falar. A nossa tendência é não fazer. Então a gente vai pegar gente com muito conteúdo. Mas o que a gente sabe? Às vezes 90% das vezes, os experts da academia são ruins de comunicação. Eles têm conteúdo. Qual que é a desgraça? Eles querem escrever para a comunidade científica. Faz com outra editora. Não dá. Faz com outra editora. Nós queremos livros que transformem a vida, os negócios das pessoas. Por quê? Porque tudo que é feito para quando a mentalidade, o mindset da pessoa não avança. Então, todo mundo fala de inteligência artificial. Mas, se a pessoa não tiver uma cabeça... Então, estava já fazendo network aqui com o Felipe. Antigamente, né, no mundo, a questão era quem tinha mais conteúdo, quem tinha mais resposta. Hoje a resposta está lá. Hoje o mundo é de quem sabe perguntar melhor, quem sabe perguntar mais. Por isso que ser um especialista em gente virou a competência básica desse mundo. Não sei quanto que vocês têm falado disso, mas muitas vezes a gente fala muito torto esperando que a pessoa entenda. Quem fala torto vai ter uma resposta torta. Então eu preciso... Se tiver ainda, né? Oi? Se tiver a resposta ainda, né? Porque às vezes você fala tão torto que a pessoa não entende nem o que você estava perguntando. Se você usar lá a inteligência artificial de imagem, qual que é Dali? Não, a mais simples que todo mundo usa. Mas se você colocar assim, me desenhe uma gôndola de supermercado, ele vai meter uma gôndola de Veneza dentro do supermercado. Ele vai no... É literal. No literal. Ele vai. Então, literal. só que quando uma pessoa fala com o colaborador, quando fala com o sócio, ela usa palavras inespecíficas. Só que ele espera que o sócio, que o colaborador, que o diretor de marketing, faça o que ele acha que ele falou. Então, a comunicação, Amanda, que veio da comunicação, passou a ser essencial. Por quê? Porque quem fala errado, quem não é claro, quem não é específico, quem não é objetivo, não vai funcionar com a inteligência artificial. Então, a gente precisa ensinar a pessoa a se comunicar. Então, é outra dinâmica de jogo.
Roberto, Midjourney. Midjourney, aí lembramos a ferramenta. Você falou aí de ferramenta, de tecnologia, inteligência artificial, e a gente viu que muita coisa evoluiu nesses anos aí, né, nessa sua trajetória de empreendedorismo e tudo mais. Como é que você enxerga que vai ser tudo isso daqui para frente, agora com toda essa revolução que está acontecendo com tecnologia e inteligência artificial? Cada vez mais entender de gente é fundamental, né? Entender de gente é fundamental. E, principalmente, a gente conseguir, nas empresas, que as pessoas evoluam. Por quê? Porque as pessoas cometem um erro grave, que são 3 pensamentos. As pessoas fazem o que gostam, fazem o que elas estão acostumadas a fazer e fazem o que elas sabem. E o grande desafio nosso como líder é motivar, inspirar as pessoas a fazerem o que elas não gostam, o que elas não sabem e o que elas não estão acostumadas. Então, esses dias a gente estava contratando uma pessoa de conteúdo para uma das empresas e ela vinha com uma referência ótima. Estava lá já para fechar. E aí eu comecei a entrevistar, ela falou assim, sabe, Roberto, porque eu gosto do texto que eu escrevo linha por linha. Esse texto de inteligência artificial, blá, 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 blá. Não vai dar certo. Perdeu ali. Não vai dar certo. Vê, a minha carreira, eu gosto muito da minha carreira. Então, eu era cirurgião. Então, na cirurgia eu aprendi que eu tinha que resolver. Cirurgião tem que resolver. E cirurgião não pode errar. Erro, isso quando você é um garotão, os mais velhos falam, erro de cirurgião é pago, é que nem piloto de avião, paga com vida, né? É pra você resolver com precisão, né? Que você tem que ser extremamente perfeito. Por quê? Porque um ponto torto da cirurgia plástica choca as pessoas, mas ficou só um pouquinho. Cara, destruiu o rosto da pessoa. Mas vê, lá dentro, na artéria, no coração... Então, eu adoro ter sido médico de pronto-socorro, cirurgião. Aí eu vim para a terapia. Eu queria ser terapeuta. Então, todo mundo perguntou, como é que você parou na cirurgia? Porque eu era duro, era tão duro que se existisse Viagra na época, o pessoal ia falar, o meu apelido ia ser Viagra, eu estava sempre duro. E aí apareceu uma oportunidade Eu demorei a entender a piada. Por que não se faz? Duro de sem grana? Então... Gente, peraí, que eu preciso passar um grifo. Roberto Chiniachique, baixa autoestima e sem grana. Olha só que interessante. Olha só, compartilhando aqui questões que te trouxeram até aqui. Mas vê, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era balconista de farmácia de subúrbio e eu vim trazendo. Então, cirurgião. Eu queria ser terapeuta, mas eu precisava desse dinheiro, então no 3º ano da faculdade eu entrei numa equipe de cirurgia para ter uns trocados. Então foi muito legal ser cirurgião. Mas eu queria ser terapeuta, eu entrei na faculdade para ser terapeuta. E terapia não dava grana? Não, o jeito de eu ganhar como estudante de medicina... A minha residência não foi em psiquiatria, foi em cirurgia. Por quê? Porque eu tinha decidido... Então você está me dando uma deixa muito legal. Eu estudava desde o 2º ano 3, 4 linhas de terapia. Só que eu tinha falado para mim, quando eu for terapeuta, que eu lançar, eu vou ser o máximo. Então eu nunca ganhei R$1 em hospital psiquiátrico. Por quê? Porque eu trabalhava em hospital, eu estagiava em hospital psiquiátrico, que... é legal isso. Eu era estagiário e eles não me deixavam tocar no paciente, então eu gastava dinheiro, né? E por isso que eu falo muito para os jovens, né? Eu falo, seja o trouxa. Eu tinha amigos, estou falando de 50 anos atrás, que davam plantão em Muquifos. Então eles ganhavam, hoje eles ganhariam R$500, R$1.000 por plantão. E eu gastava para acompanhar o plantonista.
E os meus amigos vão falar assim, você é trouxa. Você gasta dinheiro para ir nesses hospitais, para ficar lá e não ganhar nada. E a gente dá plantão, pega a grana, sai para jantar, vai para a festa. Esses meus colegas, se uma empresa falar assim, olha, eu te pago o que eles ganham em 2 meses para eu ir lá falar. Eu falo, não vou. Mas por que eu posso cobrar? Porque eu fui o trouxa. Então, muitas vezes nas empresas tem esses programas de reinvenção, reorganização, e os espertos falam assim, eu não, pô, não vão pagar. E os trouxas, entre aspas, vão lá e participam, estudam. Aprendem, se desenvolvem. É isso. Ficam perto. Agora, Roberto, você falou, eu vou juntar agora 2 falas suas, tá? Você disse, Roberto tinha baixa autoestima. Mas você acabou de dizer, eu acreditava que quando eu chegasse lá, eu seria o máximo. Imagina. Qual é o ponto de intersecção entre essas 2 afirmativas? E qual é o poder dessa frase do Roberto Chiniachik, estudante, que disse, quando eu conseguir ser terapeuta, eu vou ser o máximo? Mais uma de terapeuta para vocês. Geralmente, quem faz as grandes obras são pessoas com autoestima baixa. Por quê? Porque o sujeito que tem alta autoestima, o que é autoestima? É o conceito que a pessoa tem de si, independente do resultado. Então, você já contratou gerente de vendas com alta autoestima. Não estava vendendo? A culpa é do mercado. A culpa... Nunca é dele. Nunca é dele. Por quê? Porque a autoestima dele é alta. Quem faz alguma coisa? Então, se você pegar você que estão fazendo um trabalho gigantesco, em algum momento se sentir inferior e falar assim, eu quero ser alguém. Então, como eu quero ser alguém, eu vou varar a noite, eu vou estudar, eu vou dar o sangue, eu vou acompanhar gênios, porque eu quero aprender. Raramente, quem faz as grandes obras é o sujeito da autoestima alta, é o sujeito da autoestima baixa. E quando eu contrato alguém, eu olho, obviamente, a autoestima do cara. Se é o cara que é o gostosão, ele não vai performar. Mas, se é o cara com autoestima baixa, falar assim, Roberto, me dá uma chance aqui que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, eu estou com uma assistente, ela está comigo há 6 meses. Ela vai ser a gerente geral da nova empresa. Ontem ela saiu de férias. Eu não sabia. Ela já sabe dessa informação ou ela vai ficar sabendo não, aqui? Não. Eu tive um seminário esse final de semana e eu falei, a Dávila é a coordenadora geral. Uma garota que está 6 meses. Ontem ela me avisou que ia sair de férias. Aí ontem eu mandei uma pergunta para ela, porque eu não sei quando é que sai, quando é que não sai. Mandei uma pergunta para ela. Ela falou assim, Roberto, estou indo para o aeroporto. Falei, legal, então desculpa. Ela deve ter chegado em Fortaleza 8 da noite. Às 10 ela falou assim, Roberto, se você quiser falar, eu estou disponível. Em Fortaleza, às 10 da noite. Ela não é a rainha da autoestima alta, ela é autoestima baixa, com uma vontade maluca de ser alguém. E eu dei uma chance para ela de ser alguém. Ela vai lutar, vai aprender, vai procurar evoluir. Esse era eu. Eu até porque tive uma infância pobre, eu quero ser alguém na vida. E eu sabia que só tinha um jeito. Eu tenho um filho que é jogador de futebol profissional. E eu estava entrevistando ele no Stories. Falei, André, qual é o segredo do sucesso? O André falou assim, qual é o segredo do sucesso para virar um jogador profissional? O André falou, pai, não tem segredo. É trabalhar muito e ter disciplina. Eu agregaria, é ter humildade para você aprender, para você pesquisar. Felipe, como é que você está fazendo isso? Curiosidade, né, sobre o outro. A curiosidade é legal, mas é muito importante, eu chamo de humildade estratégica. Então, quando eu comecei a investir em inteligência artificial há 7 anos atrás, eu tenho que chegar e falar assim, me ensina, eu não sei. Que legal. Qual que é o...
por que que os CEOs, lições de CEOs, por que você vai ficar decadente? Porque você vai parar de ser humilde, parar de se informar. Você vai ficar ultrapassado, decadente, velho, abandonado, ninguém quer você. Agora, você trouxe uma questão aí do sucesso, né? Que você entrevistou seu filho e tal. E você é um homem de sucesso. E você não para, né? A gente tava aqui nos bastidores e você tem essa coisa de tipo de se manter interessado para sempre empreender e ir para outros negócios. Você falou que, né, não tem muito do segredo, seu filho falou. Mas você acha que tem um segredo que te mantém interessado? Qual é o segredo para as pessoas, para se manter interessada, sempre à frente, sempre transformando? A Amanda falou uma palavra básica, curiosidade. Mas... Que, aliás, você falou uma também nos bastidores que eu fiquei aqui na cabeça que eu já queria escrever sobre ela, que você falou de xereta, eu falei, vou fazer xeretologia. Xereta, ele falou xereta. Tem que ficar lá. Tem que ser xereta. Tem que ser xereta. É muito importante a gente não comemorar muito tempo. E eu particularmente, eu não comemoro sucesso. Eu não comemoro, assim, 5 minutos, legal. Bom, por quê? Porque eu estou sempre no projeto que eu estou focado. Porque eu estudei administração de empresa no Japão, na época da qualidade total. E eles, em 94, eles já estavam decadente, começando a decair, né? E eu perguntei para o professor, mas o que está acontecendo? Ele falou, na garupa do sucesso vem sempre o fracasso. Por quê? Porque você fica embevecido com o seu sucesso. Então, dane-se. Que passou. Passou. Deu errado. Passou. Dane-se. Deu certo. Passou. Que bom, vamos continuar, então, né? Isso. Vai... Agora... Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais. Eu estava em terapia individual. Eu fui um dos caras que inventaram terapia de grupo. No Brasil, antes de Roberto Chiniachik e Samitiba, não tinha terapia de grupo. E aí, vale a pena fazer um comentário. Sempre que a pessoa evolui para um novo negócio, vão ter 2 comentários sobre a gente. Primeiro comentário, se ferrou. Pode falar se fudeu aqui, não? É melhor não? Pode, tá tudo certo, tá liberado. Então vai. Então, eu tinha uma estrutura para ganhar um dinheiro com cirurgia. Eu fui para terapia. Todo mundo, meu chefe de cirurgia que tinha me convidado para ser assistente dele de cirurgia na faculdade, fez esse seguinte comentário. Chiniachik, por que você vai fazer psiquiatria? Você é tão inteligente. Por quê? Psiquiatria era algo de médico burro e tal. Aí eu não sabia disso. Nossa. Era uma especialidade totalmente secundária. Mas... que loucura, bom, não sabia. Aí, então, sempre fica 2 ideias ao nosso redor. E que o Alberto deve ter vivido isso quando montou a Escola do Caos. Ou vocês viveram. Que é assim, 1, se fudeu, 2, é charlatão. Aí, o que o pessoal de medicina falava? Porra, esse cara vai ganhar essa grana conversando? Porra, puta enrolão. Aí, o pessoal de terapia individual não foi para terapia de grupo. Aí tinha 2 e falou assim, vai se fuder. E o segundo, enrolão, vai ganhar grana de 10 ao mesmo tempo. Eu fui um dos caras que inventaram palestra no Brasil. Aí os caras de terapia, que não foram para o mundo de palestra, o que eles falaram? Se fudeu. Por quê? 500 negros vão querer assistir. O segundo, enrolão, vai ganhar grana. Eu provavelmente fui o sujeito que fez o primeiro lançamento digital. Os palestrantes vieram, não vieram. O que eles pensavam? Se fudeu! Porra, quem que vai querer curso online? E o outro, enrolão. Tá ganhando grana de um monte de otário. Aí, eu acho que eu fui dos primeiros investidores anjos. Aí, assim, eu vou para uma nova turma. Os palestrantes não vieram, o pessoal de marketing digital não veio. Agora eles estão vindo para investir. O que os caras falavam?
Se fudeu. Puta enrolão. Vai pôr uma grana lá e ganhar de um monte de otário. Tem ideia. Então, posso dar um toque para eles? Opa! Pode. Se você estiver fazendo algo revolucionário, algo novo, fica tranquilo. Quem mais te amar não vai te entender, então eles vão falar assim, porra, não faz isso, vai se fuder. E o outro vai falar assim, porra, fui muito ambicioso e vai perder grana. Mas essa é a minha vida. Ou seja, Essa é você minha vai estar vida. sempre solitário? É isso? Não, isso também é importante, porque o pessoal Mas digo fala... nas suas ideias, porque você disse, quem te amar vai fazer o alerta para você não dançar. É. E quem não gostar tanto de você vai dizer que você é charlatão. Por isso... Então quem que fica com a pessoa que é inovadora? Olha, duas dicas que você está falando. Todo mundo fala que o cargo do CEO, do fundador, é solitário. É solitário se você for neurótico. Por quê? Porque uma das coisas mais legais é você desenvolver a nova turma. Então, toda vez que eu vou, eu tenho uma nova turma. E são com essas pessoas que eu passo a conviver. Então, Roberto, você tem amigo palestrante do dia a dia? Só tem o Tejon, que é meu amigo desde que a gente tinha 7 anos de idade em Santos. Ou seja, quando você evolui, os amigos, mas do ponto de vista profissional, eles não vêm. E você tem que formar uma nova turma. E você tem que ter a humildade estratégica, que eu chamo, para pegar uma molecada nova, uma molecada mais velha, e você está discutindo ideias. A solidão, ela é uma característica de neurótico, não é de empreendedor. Assim, eu tenho uma confraria que tem um monte de bilionários lá. E esses bilionários, se resolvem fazer uma palestra, eles... Chique, você me ajuda a montar minha palestra? Não tem solidão, é solitário neurótico. Agora, Chique, você se cuida, né? Muito. Você se cuida muito. E isso é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção para quem está no mercado de trabalho, para quem está à frente de grandes organizações. A gente sabe que, por mais que Chique escreva, né? Por mais que exista esse conteúdo de que a gente precisa se cuidar, de que a gente precisa cuidar, enfim, desse eu mais subjetivo, e precisa levar isso em conta dentro do trabalho, dentro do universo do trabalho, a gente sabe que ainda tem muito CEO de olho apenas na alta performance, apenas nos resultados e no atingimento de metas e tudo. Qual que é o conselho que você dá para o CEO que ainda não acordou para entender que ele precisa se cuidar, que primeiro ele precisa estar bem, ou seja, primeiro coloca a máscara de oxigênio nele para depois colocar em quem está do lado? Quando teve a pandemia, aquele começo caótico, eu entrevistei vários CEOs, vários fundadores. E me chamou a atenção o Paulo Kakinoff, CEO na época da Gol, né, agora está no conselho. E eu falei, Paulo, o que você fez? Nós estávamos ali com 5, 6 meses de pandemia. Ele falou assim, chamei todos os diretores e falei para eles, vem um período muito complexo. Então eu quero que todos vocês façam exercício de manhã para cuidar do corpo de vocês e parem para comer, comam saudavelmente e parem para fazer as refeições. E todo dia separa 1 hora para curtir a sua família. Porque se vocês estiverem estressados, vocês não vão ter a alta performance que eu preciso, que a empresa precisa. Eu acho obrigatório a gente malhar, hoje mesmo, eu vim de uma terapia ayurvédica. Por quê? Porque eu preciso estar em forma, eu não posso ficar me arrastando com as ideias. E a gente sabe que se não oxigenar o cérebro, vai murchando. E por isso que é triste, né? Você vê gente que teve uma alta performance com 15, com 20, com 30, 40 anos e está esbagaçado, né? Então, fica decadente, fica sem vontade.
para de conversar, para de frequentar, para de ler. E isso a gente só faz se a gente tiver uma boa forma física. Então, precisa se cuidar. Precisa. Muito. Muito que bem. E aí eu queria entender também com você essa questão de tipo de se cuidar, né? De cuidar das pessoas também. Você teve alguma lição em relação a isso lá do passado que você queria ter dado de conselho, né, para o seu eu do passado, que você teve em algum momento da vida, de se cuidar e tudo mais? Não, eu faço yoga desde os 15 anos de idade. Meu Deus! Não, tá gente! Explicado! Não, gente! Eu amo yoga. Você se cuida desde sempre, então. Não é, para mim não é uma moda. Para mim não é uma moda. Você tem fotos fazendo yoga? Você faz os asanas? Eu fazia os asanas, agora eu faço pilates. Tá. Mas se você tiver, você compartilha com a gente pra gente mostrar. Não tenho. Antigamente ter foto... Vamos pedir da inteligência artificial então pra fazer você lá? Você faz uma? Eu faço. Você faz? Eu Pode? faço. Podemos Eu colocar? garanto. Posso? Vamos pode. colocar. Então pronto. Vamos, Vou você fazer. faz? Eu faço. Então tá na tela, Roberto Chiniachik fazendo seus asanas. Com a ajuda da IA. Mas isso é importante. Agora, o Felipe está fazendo uma colocação que me dá um clique. A gente precisa cuidar das pessoas. Nós, como líderes, nós precisamos cuidar das pessoas. Então, as pessoas que eu estou junto... Então, às vezes tem gente de vários lugares do país, eu olho, a pessoa está murchinha. Eu vou gastar 15 minutos depois para falar: fulana, o que está acontecendo que você está murchinha? Puta, meu filho está doente, não sei o quê. Por quê? Porque eu acho que uma equipe imbatível se forma com pessoas que cuidam uma das outras. Por quê? Porque essa assistente minha, que por acaso eu tô lembrando esses dias, se ela me ver com cara murchinha, ele vai falar: Roberto, tá precisando de alguma coisa? Então, quando eu chego numa das empresas, eu olho o ambiente. Se eu olho gente de cabeça baixa, gente que cumprimenta mal cumprimentado, eu chego para quem está tomando conta e falo: eu quero gente sorrindo. Por quê? A vida já é complicada com a gente de bom humor e alto astral. Agora, a gente com depressão, triste, desmotivado, porra, não anda. Então... Isso é cultural também na empresa, né? Quer dizer, isso, quando a gente vai em um ambiente, então, por exemplo, eu sou espírita, quando eu vou num centro espírita, raramente as pessoas se esbarram, aquela coisa meio assim, igual acontece, sei lá, em uma loja lotada, as pessoas meio que se esbarram, é uma coisa meio antipática, não olham na cara do... Tem uma coisa do clima. No centro espírita, que é um ambiente onde a cultura é essa, as pessoas dão passagem umas para as outras, as pessoas sorriem umas para as outras. Então, da mesma forma que a sua empresa seja um ambiente, né, onde a linguagem é a linguagem da gentileza, é a linguagem da generosidade, é a linguagem do sorriso, e isso é possível criar também, né? Eu acho que tem que vir de cima para baixo também, meio que... A gente tinha um evento esse final de semana que eu estava com um time novo, num programa novo. Eu chamei todo mundo que estava no evento e falei assim: proibido mau humor. Se tiver de mau humor, vai pedir um abraço. É legal que é democrático também. Eu falo assim: se tiver de mau humor, vai pedir ajuda, vai pedir um abraço. Por quê? Porque evento novo, a gente precisa de todo mundo em forma, né? Roberto, abraço muda o jogo, né? Muda o jogo. Sorriso muda o jogo. Mas tem explicação científica para abraço, né? Como é que é? Por que a gente deve abraçar as pessoas dentro da empresa? Por que a gente deve abraçar? Porque a gente tem uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo. E o hipotálamo, qual que é a função dele? É garantir que a nossa criança interior... que o nosso animal se sinta protegido. E quando ele está se sentindo desprotegido, o que ele faz? Ele fica irritado, ele fica mal-humorado. Então, nós precisamos cuidar
do hipotálamo, da amígdala, né? Aí a gente, se for falar de trauma, a gente tem que falar de amígdala, que é um estado de sobrevivência permanente. E eu acho que a minha maneira de ensinar as pessoas, qual que é a função do líder? Estimular e manter as pessoas apaixonadas. Esse é o líder. Então, eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho, né? E muita gente fala assim, todos eles gostavam de estudar? Não, mas como que eu ajudo esses seres humanos a estarem apaixonados por aprender? Como que eu estimulo esses seres humanos a estarem apaixonados pelas metas? E essa é a nossa função como líder das nossas equipes. Você sabe que você falou dessa questão de, né, manter as pessoas apaixonadas, mas para isso o líder precisa estar apaixonado também. Como é que o líder se mantém apaixonado? A primeira coisa é que a gente precisa entender é o conceito de paixão. Existe um conceito totalmente equivocado que a paixão é temporária. Totalmente errado. Vê, eu ajudo pessoas há 50 anos. Eu estou apaixonado por isso. Uhum. A paixão é permanente, eu diria até que é eterna. Já que você trouxe o tema de espiritismo, a paixão é eterna. O que é temporário, Roberto? A ilusão. A ilusão é temporária. Então o sujeito fala, vou montar uma startup e vou estar faturando X em 3 meses. Isso é ilusão. Aí é temporário. Né? Os 2 maiores problemas da operação, do dia a dia, as pessoas desistem e as pessoas procrastinam. Por quê? Porque elas não estão apaixonadas. E a gente precisa resgatar essa paixão. Então, dentro da gente, a gente precisa estar apaixonado. Então, eu toda hora escuto falar, talvez vai dar encrenca aqui, que a gente tem Adoro! Encrenca. Que a gente tem que separar um tempo para a família, para se divertir e para o trabalho. Eu acho que tem que misturar tudo. Por quê? Sabe, assim, eu tenho que me divertir no trabalho, eu tenho que curtir o trabalho, eu tenho que estar feliz. É legal que os meus melhores amigos sejam do trabalho, né? No Brasil tem amigos, negócios à parte. Ai, péssimo. Que é diferente dos norte-americanos. Se a gente observar, os americanos têm a tendência de ser sócio dos amigos. Por quê? Mas eu conheço esse cara. Exatamente, nada mais natural. Eu sei como que ele reage a pagar uma conta, como que ele reage quando alguma coisa dá errado. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que se manter num estado permanente de paixão. E eu vejo que é possível, não só me analisando, mas analisando, eu procuro fazer sociedade com pessoas apaixonadas. Pessoal, hoje eu cheguei aqui, vocês precisam conhecer, sabe? Fazer uma solicitação para conhecer esse lugar. Ele é lindo. Ele é lindo. Aí a Amanda falou, o Roberto, deixa eu apresentar a turma. Todo mundo sorriu. Todo mundo sorriu. Aí você tem que falar assim, você tem que pensar, essa equipe vai dar certo. Por quê? Porque vai em lugar que, mesmo que o empresário, que o fundador, fala, oi, pessoal, Roberto Chinés, chega aqui. Bela merda. Sabe assim? Ai, que horror! Por quê? Porque os caras estão de mau humor, eles Sim. não são valorizados, eles não são cuidados. E essa é a função do líder. O líder tem que manter o pessoal no estado de paixão, no estado de valor. Por quê? Porque são esses caras que, quando dá um pau, eles varam noite para que a coisa seja entregue. Que conversa deliciosa. Eu tô aqui, ficaria Amanda, horas. Nós vamos ficar aqui hoje, eu gente. também. Nossa, adorei. Que bate-papo gostoso. Talvez valha a pena falar para vocês por que eu estou encerrando essa conversa. Adoro. Boa. Eu tenho eu tenho uma vida intensa, a Cláudia, minha esposa, tem uma vida intensa,
e a gente combinou, e eu vou falar a verdade, porque frequentemente quando alguém fala almoço, antigamente eu falava, é que eu vou almoçar com a minha esposa, não tem agenda, os caras ficavam possessos, então eu sempre falo, olha, eu tenho um almoço de negócio, aí os caras aceitam. Daí aceitaram. Aí aceitam. Olha não, só. Então é um combinado que vocês sempre almoçam todo juntos. dia a gente almoça juntos. Que legal. Muito bom. Todo É um dia baita exercício. Bom, então antes de você ir almoçar com a Cláudia, segura só um pouquinho, Cláudia. Ele já tá indo, a gente já tá liberando. A gente vê Roberto Chiniachik, né? Essa figura que atrai milhares de pessoas, que vende milhares de livros. Teve perrengue nessa trajetória? Tem. Porque aqui na Escola do Caos a gente costuma dizer que a gente celebra o erro, né? Então, assim, perrengue e erro tá ali, né? Tá tudo junto, tá meio misturado, né? Teve coisa, teve momentos de baixa também? Olha, 50 anos de vida, carreiras, a gente amadurece. Um erro que eu vejo que eu fiz e evito fazer é insistir com pessoas que não estão jogando o jogo. Eu acho que esse é um erro, assim, que vale na vida. Amizade, sociedade, negócios. Relacionamento. Sabe, a outra pessoa tem agenda oculta. Tem outros interesses, outros negócios, e você vê e você não acredita no que você vê. Você continua insistindo. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que esse é um erro. Outro erro é... Não dá. Hoje na editora a gente tem o teste das 24 horas. O que é o teste das 24 horas? Esse título, na hora que. Eu não participo do dia a dia, mas esse título, na segunda-feira, às 15 horas, ele é o máximo. Mas em vez de mandar o capista fazer a capa, segura 24 horas. Vê se ele resiste até terça-feira, às 15 horas. Porque frequentemente você fala, meu Deus, como que a gente adorava. Então, a mesma coisa, assim, eu tenho vontade de fazer uma proposta de um negócio. Então, eu estou escolhendo a equipe que vai ter equity de uma das empresas que a gente está montando. E aí, eu estava morrendo de vontade de dar uma chance para uma pessoa X. Aí eu falei, não. Eu vou dar 1 ano para ela mostrar que ela merece ter equity. Então, segura. Por quê? Porque a gente fala muito de procrastinação. É diferente. É catastrófico. Tem um outro erro que, para nós, CEOs, empresários, é impulsividade. Impulsividade dá muito prejuízo. E erro de empresários... Nunca é erro de 10 mil, 20 mil, é erro de pequeno milhão. Roubo. Então a gente precisa aprender as lições. Sem impulsividade, né? Segura a impulsividade. Segura a impulsividade. E deixa a ideia dormir. E deixa a ideia dormir. Vai dormir com a ideia, né? Bota a ideia no travesseiro, Exato. né? Chiniachik, foi uma honra te receber no podcast Caos Corporativo. Trouxe lições valiosas como CEO da Editora Gente, do Instituto Gente, CEO de si mesmo, CEO da própria carreira, né? Líder de si. Líder de si. O maior desafio para um líder é a autoliderança. Eu já ficaria aqui ouvindo. Ele até parou. Vamos continuar aqui, viu, gente? Beijo que a gente vai continuar por aqui. Chiniachik, um beijo, Honra. prazer Obrigado. te conhecer pessoalmente. Que ser humano incrível. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Foi incrível. Obrigado, Felipe. Foi muito bom. Volte sempre para poder ser recebido com o sorriso do nosso time. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Aproveita, dá um like. Gostou? Manda pro amigo. Não gostou? Manda pro inimigo. Dá o like, se inscreve Compartilha, e tal. compartilha. Um beijo. Tô aqui com o Roberto Chiniachik. Ó. Delícia estar aqui, turma. Dá um jeito de ser entrevistado, porque o astral é ótimo. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau.